E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Uai o professor e historiador José do Carmo Araújo. Vamos falar hoje sobre escritores ubaenses, nessa série que antecede o aniversário da cidade. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, internautas, telespectadores do TV Web. É muito importante esses encontros, e eu gostaria de agradecer as milhares de manifestações que eu recebi de várias regiões do Brasil e do exterior por conta da última manifestação que nós fizemos aqui, falando dos cientistas, e a gente não tem noção e a dimensão de quanto circula os vídeos, né, no Brasil e no exterior. E dada a relevância e importância do Dr. Washington Albino, do Vitor Carneiro, por conta de ter uma carreira internacional, tanto o Dr. Vitor Carneiro com relação à vacina contra a raiva, que as pesquisas possibilitou, e o Dr. Washington por ter sido o criador da cadeira do direito econômico no Brasil, de uma relevância muito grande e conferencista internacional. Então são pessoas que são conhecidas mundialmente. E o Dr. Wagner Inácio, que é um grande amigo nosso, coordenador do curso de Direito da FUPAC, nós vamos encontrar para conversar, que a sugestão que foi dada aqui no programa, nós vamos fazer um seminário Washington Albino, para discutir os direitos econômicos no Brasil e no mundo. É muito importante, que tem uma relevância muito grande no pós-pandemia. Então ele aceitou o desafio, que foi uma provocação que nós fizemos aqui no último encontro, e nós vamos encontrar para tratar em outubro, para a gente fazer o primeiro. Wagner, que também é escritor. Que é também escritor. E eu já fiz um contato já em Belo Horizonte, com um grupo da UFMG, e gostaram muito da ideia, então fluiu o primeiro encontro que nós tivemos aqui, contando a história do cientista. E hoje nós vamos falar dos escritores de Ubá. Nós temos uma gama muito grande de escritores, nós temos uma academia ubaense de letras, mas nós vamos nomear os escritores hoje que conseguiram extrapolar as carreiras de escritores para além de outros estados e para o mundo. Porque nós temos vários, e naquele momento em que muitos estavam trabalhando como escritores, mas tinham outra atividade, os meios de comunicação eram muito reduzidos, né? Eram semanários que eram divulgados, então muitos não conseguiram ganhar uma dimensão que deveriam, mas não são menos escritores dos quais nós vamos nomear hoje. O primeiro escritor que eu vou fazer questão de dizê-lo é o João Ernesto da Silva. O João Ernesto, todos nós conhecemos Maestro João Ernesto, como o fundador da Banda 22 de Maio. Mas o João Ernesto é um negro, ele era kardecista, e ele escreveu várias obras sobre o kardecismo, utilizando de pseudônimo, e essas obras foram publicadas, foram para várias regiões do Brasil. Imaginemos aí, ele nasceu no final do século XIX, imaginemos aí, negro e kardecista. Naquele período o Estado não era laico. O Estado era um Estado que tinha uma religião católica apostólica romana. Então você imagina as condições hoje que um negro que não se manifesta como católico, o quanto é perseguido, imagina há mais de 100 anos. Verdade. Então a situação era bem crítica. Então a obra do João Ernesto, ela não foi muito divulgada aqui, porque ele teve que utilizar de pseudônimo. Aliás, qual era? Hein? Qual era? O pseudônimo dele? É isso que nós estamos pesquisando. Porque muitos pseudônimos que ele utilizou foram obras que foram para São Paulo. Eu tenho já noção de obras que estão em Taubaté e outras regiões do Brasil. E a gente está fazendo o levantamento dos pseudônimos que ele utilizou. Eu vou falar oportunamente. Alguns nós já levantamos, mas nós estamos confirmando para passar uma informação mais correta. Teve algumas publicações aqui que ele utilizou do nome, mas outras principais publicações que ganharam o Brasil são publicações que ele utilizou do pseudônimo. Além das publicações que ele fez, ele escreveu partituras. E algumas das partituras que ele escreveu, elas foram utilizadas na Filarmônica de Berlim. Isso foi o Dr. Washington que chegou a me revelar. Na Filarmônica de Berlim tem algumas partituras que são do João Ernesto, que são utilizadas na Filarmônica de Berlim, dada a relevância. Nós temos também o Ascânio Lopes. O Ascânio Lopes é uma história muito interessante, Júlio, que o Ascânio Lopes nasceu em Ubá, foi para estudar em Cataguases,
E no momento que estava acontecendo o movimento modernista no Brasil, aconteceu em Cataguases o chamado Movimento Verde. O Movimento Verde, porque eram jovens que iniciaram esse movimento, com Francisco Peixoto, Henrique Rezende, foi um grupo de o Rosso, foi um grupo de Cataguases. Cataguases tinha uma relevância muito grande. Esse verde, então, não tinha a ver com a natureza, e sim porque eram pessoas... Pouca maturidade. Pouca idade. E o Ascânio Lopes, ele que iniciou nesse movimento aos 16 anos. A relevância foi tão grande da poesia que ele escreveu, ele morreu aos 22 anos. Ele nasceu em 1906, aos 16 anos ele fez parte do Movimento Verde, início com uma poesia uma antologia poética muito forte, e morreu aos 22 anos. Mesmo assim, em 1929, mesmo assim o Ascânio Lopes ainda faz parte dos estudos sobre poesia no Brasil e no mundo. Em 2014, o Brasil participou de um evento chamado Brasil e Alemanha, em Frankfurt, que discutia as temáticas de cultura. E o Luiz Rufato, que é um escritor de Cataguases, da família Rufato aqui da região, ele escreveu sobre o Ascânio Lopes e levou para essa feira em Frankfurt, na Alemanha, a poesia, a antologia poética e a história do Ascânio Lopes. Veja bem a importância da poesia do Ascânio Lopes. Nós temos aí o Cândido Martins de Oliveira Júnior. Cândido Martins de Oliveira Júnior. Foi um dos grandes escritores que nós tivemos em Ubá. E o Cândido Martins de Oliveira é muito interessante, porque ele é um dos fundadores da Academia Mineira de Letras. Porque a Academia Mineira de Letras, ela foi fundada em Juiz de Fora. Sim. Depois que transferiu a sede para Belo Horizonte. Então, Cândido Martins de Oliveira foi um dos poetas bubaenses que fez parte da fundação da Academia Mineira de Letras, que depois foi transferido para Belo Horizonte. Outro grande escritor ubaense que nós temos... Ô Zé, rapidamente, antes de você trocar o nome, passar para outro, eu gosto sempre de pontuar essas coisas porque eu achei interessante, igual eu sempre te falo, a gente vê nome de ruas, nome de estabelecimentos, nomes de locais, entidades, enfim, e a gente não sabe quem é a pessoa. Então você já citou aqui duas pessoas que eu sei que são nome de Logrador, que é o maestro, João Ernesto. Tem uma rua também. É rua. Tem uma rua e tem o Centro Espírita também, João Ernesto, ali no Morro das Três Porteiras. Tem uma rua com o nome dele. Exatamente. João Ernesto. E o Cândido Martins é o mesmo da escola que é a atual Tiradentes. Que dá nome à escola. Atual Colégio Tiradentes. Atual Colégio Tiradentes. Por isso que é importante nós estudarmos, e eu tenho falado isso reiteradas vezes, que me incomoda muito o Ubá não fazer um estudo mais elaborado com relação às personalidades que nós temos, que nós vamos completar 164 anos. E o que o Ubá legou ao mundo, em termos de cultura, de ciência e artística, ele supera muitos estados e muitas cidades que são muito mais antigas, tem até o dobro e tem até 3 vezes o anos de Ubá, e no Ubá não legou tantas pessoas importantes ao mundo. O outro grande escritor que nós tivemos, que foi adido cultural na Inglaterra e foi adido cultural na África, na Nigéria, e é muito conhecido no exterior, é o Antônio Olinto. O Antônio Olinto, eu tive o prazer de conhecer o Antônio Olinto, ele deu várias entrevistas na Rádio Educadora, e você deve ter acompanhado algumas entrevistas, porque nesse período que você está lá. O Antônio Olinto é nascido em Ubá, ele foi registrado em Piau, cresceu, mas foi um dos grandes escritores, fez parte membro da Academia Brasileira de Letras. O Antônio Olinto, tive o prazer também de conhecê-lo e de entender a dinâmica dele. Ele foi adido cultural. Ele é cultuado nos países africanos por conta da obra, da relevância da obra dele, e foi adido cultural no exterior. Veja bem, nós tivemos o centenário do Antônio Olinto, agora muito recente. Sim. Foi comemorado na África, foi comemorado pela Academia Mineira de Letras, foi comemorado pela Academia Brasileira de Letras, mas o Ubá, a sua terra natal, nós tivemos uma comemoração muito pequena e muito reduzida. Então você vê o quanto nós valorizamos as pessoas que nós temos. Nós tivemos aí Ivanov Godinho Siqueira. Ivanov Godinho Siqueira é muito interessante, que ele é filho da dona Leocádia Godinho Siqueira, que é uma poetisa que ficou radicada em Ubá, que ela é nascida em Muriaé. Professora. E o Ivanov Godinho Siqueira, ele fez a carreira de escritor fora de Ubá. Morreu também muito novo, mas o Ivanov Godinho Siqueira tem uma particularidade nisso tudo, que o Ivanov Godinho Siqueira foi ele que deu o codinome Ubá Cidade Carinho.
Ah, é? Ele que foi deu o Cidade de Carinho foi ele que inventou. Foi ele que deu o codinome Ubá Cidade de Carinho. Por conta dele ter ido morar fora de Ubá, morou em Belo Horizonte, morou em outros lugares e sempre encontrava com comunidade de ubaenses nesses lugares. Então Ivanoff Godinho Siqueira foi uma das pessoas que deu aí o nome, o codinome de Ubá Cidade de Carinho. A mãe dele leva o nome ali da rua, que é da Liga Atlético Ubaense. Da Liga Atlético Ubaense, Ubaense, uma poetisa de Ubá. Isso. E nós temos outros poetas de Ubá que tiveram uma obra que foi divulgada no Semanário de Ubá naquele período, mas a obra desses que eu citei aqui foram as obras dos escritores que ganharam uma dimensão. E vou fazer uma ressalva final aqui, que é muito interessante. O monarco, né, que é o Eudimar da Silva Diniz, que é um dos maiores compositores brasileiros de sambas, inclusive aquela música do maior sucesso do Zeca Pagodinho, é do Monarco, Vai Vadiar. Ah, é? É o do Monarco. O Monarco é radicado em Madureira, ele já mora em Madureira, ele tem 87 anos, o Monarco. Ainda vivo? Ainda vivo, compondo. E o Monarco, ele traz uma coisa muito interessante que eu vou pesquisar, demanda muito tempo para pesquisar, que o pai dele, que chamava José Felipe Diniz, era carpinteiro e poeta em Ubá. E ele recebeu um baúzinho com as poesias do pai dele, João Felipe. Eu já estou fazendo contato lá com a assessoria do Monarco para ver se a gente tem acesso a essas poesias. O Monarco é nascido em Ubá? Não, ele não é nascido em Ubá. O pai dele que é nascido em Ubá, sim. José Felipe Diniz, que nasceu no final do século XIX em Ubá, era carpinteiro e poeta. Que ele, nos programas do Rolando Boldrin, ele estava fazendo uma participação. Então o Rolando Boldrin perguntou: Monarco, você tem mais de 500 composições escritas, todas elas composições de sucesso, sambas enredo, tudo. Onde vem a sua verve artística? Ele fala: a verve artística minha vem do meu pai, que é José Felipe Diniz, que é nascido em Ubá, que era carpinteiro em Ubá e poeta. Ele escrevia muito, muito. E eu recebi de herança dele um baú com as poesias. Então eu quero pesquisar também a poesia de José Felipe Diniz, que é o pai do Monarco, ver as publicações, porque tem possibilidade de a gente buscar essas publicações. E nós temos aí dois outros escritores, que é tio e sobrinho. E eu tenho certeza absoluta que você conviveu com um deles, que é o Sr. Silvio Braga. Sim, sim. Silvio Braga, você conviveu, porque você jogou futebol lá no Bom Sucesso, eu também joguei. Estádio Silvio Braga. Estádio Silvio Braga. Leva o nome dele. O Sr. Silvio Braga era um dos grandes escritores que nós tivemos em Ubá, Silvio Braga, e o sobrinho dele, Rosalvo Braga. O Rosalvo fez carreira em Belo Horizonte como escritor, de uma poesia muito consistente, mas para além de escrever poesias, o Rosalvo tinha uma profissão de quê? De escrever discursos. Os discursos dos grandes políticos de Minas Gerais era o Rosalvo que escrevia. Então ele era um escritor nato. Então esses são os escritores de grande relevância de Ubá e que nós temos consciência de que nós temos condições de desenvolver hoje um trabalho de educação patrimonial em Ubá. E nós não precisamos de recorrer a poetas, nós não precisamos de recorrer a artistas, nós não precisamos de recorrer à ciência fora dos limites de Ubá. Nós temos em Ubá todas as condições de desenvolver um projeto de educação patrimonial e de fazer o turismo tanto que nós tanto buscamos, que é o turismo cultural. Nós temos condições de desenvolver o turismo cultural em Ubá e com a maior relevância possível. O turismo virou a palavra da moda, mas a gente tem que encaixar a cidade hoje dentro de um contexto do turismo cultural. Eu tenho falado isso reiteradas vezes e as pessoas têm comungado com a ideia. As manifestações são muito grandes em todos os lugares. Então esses são os poetas de Ubá que nós destacamos aqui. Temos vários outros. Eu vou disponibilizar outros poetas que nós temos publicados no Semanário de Ubá. Eu estou fazendo um levantamento de todas as publicações do Semanário de Ubá, desde de 1900, quando fundaram a Banda 22, quando fundaram a Folha do Povo, para que a gente possa aí trabalhar isso dentro da literatura ubaense e valorizar esses atores que elevaram o nome de Ubá, não só para o Brasil, mas para o mundo. É o que é mais importante. E na próxima semana... Antes de você passar, vou só ler aqui uns elogios. O Rouglas Rocha está dizendo: sou fã do professor Zé do Carmo. A Marli Pereira Coutinho também: sou fã do professor, adoro história. Cleidimar Marcolino: história contada em pessoa é muito melhor. Deus abençoe os historiadores do Brasil. A galera gosta, né? Gosta de uma história. E é muito,
muito bacana E isso. história. É Né? história, que fizeram história. Porque nós temos o péssimo hábito de Ubá e outras localidades do Brasil de falar de pessoas que são conhecidas e não falar de pessoas que realmente são importantes. Então há um diferenciamento com relação a essa questão. E na próxima oportunidade, no próximo encontro da semana que vem, nós vamos falar dos artistas de Ubá. Ih, rapaz. Artistas de Ubá. Tem muito, hein? Tem muitos artistas de renome internacional, tem muitos artistas que deram um contributo muito grande e nós vamos nomear esses artistas de Ubá. E nós utilizamos muito pouco desses artistas, tem alguns que estão vivos aí, faz sucesso no exterior, faz até no Japão, e nós utilizamos muito pouco desses artistas no município de Ubá. E nós temos que aprender a valorizar a prata da casa. E muitas pessoas têm o péssimo hábito de falar, mas eles não vêm em Ubá. Obviamente que não vêm em Ubá. Ué. Se a cidade não valoriza, eles têm uma carreira fora de Ubá, não é convidado. E tem um ditado popular que diz, fazenda oferecida não tem preço. E somos nós que temos que valorizar. Você vê o quanto o Wander é valorizado em Cajuri. Você vê o quanto o Zé Geraldo é valorizado em Rodeiro. A gente vê o quanto os artistas de cidades menores é valorizados e é trabalhados nessa cidade. E nós temos esse péssimo hábito de não valorizar a prata da casa. Sem dúvida nenhuma, o Ubá hoje, nos seus 164 anos de emancipação política e administrativa, foi a cidade que legou ao mundo e ao Brasil as maiores figuras, sem dúvida nenhuma. Que bom. Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Semana que vem tem mais história aqui para nós. Vamos falar então, saber dos artistas ubaenses que tomaram o mundo, né? Tomaram o país, tomaram o mundo, enfim. E alguns são conhecidos mundialmente e com muita frequência citados, Sim, né? com muita frequência citados. Isso é muito interessante. Muitos são citados com muita frequência. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, já está radicada na Flórida há mais de 30 anos, então sempre ela fala comigo isso. Ela fala comigo, eu saio aqui, eu vivo determinados momentos ubaenses aqui, porque eu vou num restaurante, ou eu vou numa vernissagem, ou qualquer outro um evento público aqui, raramente deixam de tocar uma música desses dois ubaenses que eu vou falar. E eu sei quem são eles. Raramente. Eu sei quem são. Uma amiga minha esteve na Irlanda, ela estava fazendo uma visita na Irlanda, fazendo um tour pela Europa e fazendo uma visita pela Irlanda, e ela disse que chegou num restaurante, eles estavam lá tocando uma música de um ubaense. E ela fala o inglês fluentemente, ela disse que falou que conhecia a cidade, né? Ela não é daqui de Ubá, não. Ela é de Juiz de Fora. Mas ela falou que tem uma convivência muito grande. Eu tenho uma convivência muito grande com a população da cidade do Barroso. Ganhou uma rodada do drink de graça do dono do restaurante, muito porque bom. Ela só ficou comentando como é que é a cidade. Aí ele ficou curioso para saber como é que era a cidade. Ela contou mais ou menos como é que é a cidade, que ela vem com frequência. O Ubá agora não vem por conta de estar morando nos Estados Unidos, mas vinha com muita frequência em Ubá. Então você vê o valor que tem. Sim, no exterior tem. No exterior. Zé Carlos, muito obrigado mais uma vez, tá? Grande abraço, bom final de semana. E a gente se fala semana que vem. Na semana que vem estaremos aqui com todo prazer e parabenizar a parceria, né? Porque as pessoas na rua sempre, o Gessim está sempre na vanguarda, o Júlio está sempre na vanguarda, e é isso que nós precisamos. Teve uma senhora que parou o carro, eu te confesso que eu nem conheço, assim, não tem intimidade. Ela parou o carro, era o sinal do Bradesco do dia, falou assim, professor, eu não conheço o senhor pessoalmente, a gente não conhece, mas está de parabéns a participação lá no Gessim e com o Júlio. Porque em tempos de pandemia a gente ouve tanta coisa ruim, quando a gente para ali, a gente faz uma viagem no tempo em Ubá. Então, realmente, a gente faz uma viagem no tempo. Sem dúvida. Tá bom? Um abraço aí e obrigado pelas manifestações.